Boa tarde a todos. Estamos ao vivo aqui com o quadro A Hora do Vinho. Este programa tem o objetivo principal de rememorar, ressignificar a festa do vinho, que é um patrimônio material registrado em Andradas, através do decreto 1970 de 2018. E para o nosso primeiro dia de Hora do Vinho, nada mais, nada menos que discutiremos sobre o patrimônio cultural que esta festa possui. E para as pessoas que estão nos assistindo nas plataformas digitais, nas redes sociais, ao final nós também utilizaremos as perguntas que serão feitas e traremos aqui para a nossa mesa de discussões. Com muito prazer, inicialmente, eu gostaria de agradecer à Prefeitura Municipal de Andradas, à Associação Amigos da Cultura e à TV Web Transmissões por esse espaço tão importante para que a gente possa debater o patrimônio cultural, para que a gente possa debater o turismo cultural e toda essa significação que existe acima, principalmente do vinho, e que como esse bem pode ser usado para o ensino de geografia e o ensino de história, principalmente. E eu tenho o prazer hoje de compartilhar essa mesa redonda com 3 grandes pesquisadores e profissionais da área. Nós temos aqui a Cristiane Maria Magalhães, que é doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas e hoje atua como técnica, na área técnica de gestão técnica da AME Cultura. Temos também o Lucas Moretti Rosa, que é professor da rede pública e particular de Andradas, realiza um trabalho interessante de ressignificação histórica junto às suas salas na qual ele trabalha e também é membro do Conselho de Patrimônio Cultural de Andradas. E temos aqui também a Isabela Martinelli Rossi, que a Martinelli ela tem trabalhado na sua dissertação de mestrado com o patrimônio do enoturismo, como que isso pode ser utilizado de uma forma que possa ressignificar este bem que é a cultura do vinho no nosso município, o município de Andradas. Então, primeiramente eu gostaria de ouvir as considerações iniciais dos 3 convidados e depois começar com o nosso bate-papo aqui. Bem? Tudo bem, Cristiane? Muito obrigada, Ricardo. Eu agradeço ao Ricardo pela organização e a rememoração da Festa do Vinho, a Prefeitura de Andradas, que organiza esse evento. Para mim é um privilégio estar aqui em Andradas hoje, numa bela vinícola, para poder conversar sobre vinho e patrimônio cultural. E como que a educação patrimonial e o patrimônio, ele ressignifica esse bem importante para a comunidade local. Agradeço muito o convite, muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Lucas, gostaria de fazer suas considerações iniciais? Claro, com certeza. Eu fico muito agradecido também, ao espaço que a gente está tendo para poder falar um pouquinho, sobre a importância da festa do vinho, quanto que ela significa para a nossa cidade, como que ela pode estar sendo utilizada dentro da sala de aula. Então, agradeço o convite, agradeço toda a equipe que está fazendo esse evento para a gente. Está sendo, estou muito honrado de estar aqui. Muito obrigado. Falo em nome de toda a equipe que tem se empenhado muito para que isso seja possível. E você, Isabela, quais são as suas considerações iniciais? Bom, boa tarde a todas e todos. Gostaria de agradecer a você, Ricardo, pelo convite e a toda a organização, a prefeitura que está por trás do evento, para que a gente possa, de fato, debater essas questões que são tão importantes para o desenvolvimento de Andradas e ter uma noção, de fato, do que vem a seguir, o que a gente pode fazer para melhorar esses aspectos aqui que são tão importantes para a história da população. Muito obrigado. Eu compactuo com as suas ideias, porque debater ciência, debater cultura é de grande agradecimento para a população, para o desenvolvimento de um povo. Então, dentro desse contexto, Cristiane, eu gostaria de perguntar, e se falando de patrimônio material, como no caso da Festa do Vinho, que é um patrimônio material de Andradas, qual a importância de se manter viva a sua existência frente à comunidade? Você poderia falar com a gente se os patrimônios culturais eles necessitam de uma diferente promoção,
uma proteção, uma salvaguarda no caso dos patrimônios imateriais? Você poderia estar dissertando um pouco para a gente, para o público que está nos assistindo? Ricardo, ao ouvir sua pergunta, eu me lembro do Ruskin, o John Ruskin. Ele fala, no final do século XIX, que sem arquitetura era possível viver sem ela, era possível adorar sem ela, mas não era possível lembrar sem ela. Então, a importância de um evento como esse, a rememoração anual, a recriação da festa do vinho, é para que possamos lembrar. E à medida que a gente lembra, nós ressaltamos os aspectos significativos desse bem e, ao mesmo tempo, a gente cria laços de pertencimento com outras pessoas, porque à medida que nós conhecemos, nós gostamos, né? Não é possível que a gente crie laços de identidade, de afeto, sem que a gente conheça. Quando a Prefeitura de Andradas promove um evento como esse, num lugar tão significativo e simbólico como esse, cheio de vinhos, né, que lembram, cada uma dessas garrafas, ao olhar para cada uma delas, elas representam as adegas de Andradas. Então, quando a gente olha para ela, nós lembramos das famílias. Porque é isso, o patrimônio material, diferente do que o Ruskin falava, né, sobre a materialidade do bem, que ele fala da arquitetura naquele momento, todo o patrimônio, na verdade, ele é feito de pessoas. Então, o patrimônio material também é feito de pessoas. No entanto, para o caso do patrimônio imaterial, é fundamental que existam as pessoas. Sem elas, sem os protagonistas, o que é chamado, inclusive, os detentores do bem cultural, porque é eles que detêm, não é possível que exista o patrimônio imaterial. E são esses detentores que, ao longo do tempo, eles vão mantendo aquela tradição. Os detentores mantêm para a posteridade. Então, quando a gente fala, hoje, a festa do vinho, ela é um patrimônio imaterial de Andradas. Ela é um patrimônio que existiu por conta de pessoas que investiram nessa atividade. Começa a iniciar lá com a imigração italiana, que vai ganhando força também por conta da questão do terroir, né, que é chamado do vinho, ou seja, as condições e características próprias de Andradas. E ao longo do tempo, essas famílias, porque são formadas de pessoas e famílias, elas vão trazendo a tradição. E na década de 50, criam a Festa do Vinho, né, que é a grande festa do vinho, que é um dos eventos mais lembrados e rememorados na cidade. Hoje, ao chegar aqui na vinícola, eu fui conversar com as moças da venda e ela perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei, vim aqui para uma gravação da festa. A Festa do Vinho, que pena, que saudade da Festa do Vinho, espero que ano que vem volte. E isso é algo que eu escuto muito aqui em Andradas. As pessoas têm uma relação de afeto. Então, ela é uma festa, né? uma celebração. Eu gosto muito desse nome, dessa categoria do patrimônio material, celebração. É aquele momento que aquelas famílias se reuniam e toda a população e levavam para elas o vinho, produto desse trabalho, do seu suor, porque não é fácil plantar vinho, plantar a uva, cuidar da uva, manter, agora, por exemplo, a gente teve essa geada e tem momentos de calor intenso, enfim, são coisas que quem trabalha no campo com a agricultura necessita o tempo todo estar lidando, e é um trabalho de sol a sol, é um trabalho que não é fácil. Então, ao criar a Festa do Vinho, essas pessoas celebram. E essa celebração já tem 67 anos, não é isso? Mais de 60 anos. Em 2018, a Prefeitura, ela reconhece, não a Prefeitura, né? A Prefeitura quem é o órgão, porque patrimônio cultural ele está ligado aos bens, à política pública, porque ele é lei, então ele precisa ser votado, ela precisa ser escolhida. Então, em 2018, quando há uma eleição desse bem, o que foi feito é dar uma chancela patrimonial a um bem que já tinha valor para a população. A população de Andradas já se identificava, Andradas já se reconhece como a cidade do vinho, a terra do vinho há muitas décadas. Não foi agora, não foi o patrimônio que deu essa chancela, não, o patrimônio reconhece. Então, quando você me pergunta, né, sobre a importância desse evento e a importância de existir essa chancela, porque ao dar essa chancela patrimonial, possibilita que nós
podemos estar nesse momento aqui hoje conversando sobre isso, e mais infinitas outras atividades que vão ser feitas, porque estamos no modo online, né? Infelizmente ainda não podemos nos reunir. Mas o momento da festa do vinho é o momento dessa grande celebração. Então eu vejo essa chancela do patrimônio, essa importância do patrimônio material, por conta disso, de você dar valor. Então nesse momento, você chama quem? Você chama as pessoas, as famílias. Você rememora e você lembra cada um desses produtores que estão aqui há 100 anos, há 50 anos, ou há mais do que isso, ou há menos tempo, enfim. Então, o patrimônio ele tem essa capacidade de ressignificar. Então, o que está acontecendo hoje, a partir de 2018, é uma ressignificação de algo que já existia. E aí você reinveste de valor um bem que já é valorado pela sua própria população. Muito interessante a sua explanação. Eu gostaria de pontuar dois termos principais que você colocou bastante: identidade e pertencimento. Os patrimônios, eles são valorados à medida que eles correspondem à sua identidade e ao pertencimento de um povo. Sim. Cada patrimônio é único de um povo, de uma localidade, de uma nação. Muito interessante, e levando em consideração toda a sua bela explanação sobre o conceito de patrimônio cultural e material e a sua importância na salvaguarda, eu gostaria de perguntar para o Lucas Moretti, principalmente um bem cultural, Lucas, como a festa do vinho, ele pode nos auxiliar no entendimento e no estudo da história regional, da história do local? Pode-se dizer que essa celebração, no caso a festa do vinho, pode ser caracterizada por uma fonte histórica, por estudo da sociedade andradense e da sociedade regional? Você poderia falar um pouco para nós e para os telespectadores? Sim, com certeza. Eu acredito que quando a gente parte, trabalha sobre a imigração italiana, lá no final do século XIX, logo no início também do século XX, quando a gente está trabalhando essa macro-história, quando a gente começa a vir para a micro-história, a gente também pode estar relacionando a festa do vinho como uma ferramenta de trabalho. Acho que no ano de 2019, aproveitando essas palavras que você disse sobre pertencimento e identidade, no ano de 2019, eu tive o prazer de levar os meus alunos, até que você que recebeu a gente lá na Casa da Memória, eu levei eles lá para que eles pudessem conhecer um pouquinho sobre a história da nossa cidade. E alguns alunos, pelo sobrenome, falaram: nossa, olha, meu sobrenome está aqui nessa garrafa de vinho, o meu está aqui também. E nisso cria uma ideia de pertencimento, uma ideia, olha, minha família faz parte disso daqui. Então, a gente consegue, trabalhando desde lá da imigração italiana, chegando muito forte na região sudeste, principalmente em São Paulo, depois ela começa a vir mais para o interior, chegar aqui em São João da Boa Vista, Espírito Santo do Pinhal, e depois vir para cá, para onde hoje é a cidade de Andradas. A gente consegue estar trabalhando também a história da festa do vinho, a gente consegue falar o que essa imigração contribuiu para o surgimento, para o enriquecimento da nossa cidade. Muito importante a sua fala, e eu acho que as falas dos dois primeiros debatedores, Cristiane e Lucas, elas de certa forma sofrem uma simbiose muito interessante. São profissionais da história, Cristiane muito ligado ao patrimônio cultural e o Lucas muito ligado ao chão de sala de aula, professor ligado diretamente com os alunos no ensinamento e no estudo da história com os seus alunos. Mas a gente pode perceber que o patrimônio não é algo assim que está distante de nós. É algo que nos faz nos pensar, nos faz imaginar e nos coloca como seres pertencentes de um povo, de um local e de uma história. Como diz Walter Benjamin, todos os homens têm história. Isso que é muito importante a partir da fala de vocês dois,
de que o patrimônio ele nos traz essa história, esse sentimento de pertencimento, e que a história não pertence só aos grandes homens, aos grandes acontecimentos, ela pertence a toda a humanidade. Isso é muito interessante. E puxando todo esse link da geografia, da história e indo para a geografia, que é a sua área principal de pesquisa e de estudo, Isabela, eu gostaria de perguntar para você qual que é a importância social do ponto de vista do patrimônio cultural, como os dois debatedores falaram muito bem, essa questão de pertencimento, como que a geografia ela pode nos ajudar a perceber esse patrimônio cultural que é a festa do vinho, levando-se para o lado da geografia humana e da territorialidade. O que a geografia pode nos ajudar a descobrir que se um bem patrimonial ele ajuda na construção de um saber geográfico, de uma paisagem geográfica? Você poderia, a partir dessas ponderações, estar tecendo as suas considerações sobre isso? Claro. Primeiramente, a minha visão a partir do patrimônio, da história, se relaciona muito com a geografia também, mas a geografia busca entender ao longo dessa história que se iniciou lá, como o Lucas e a Cristiane falou, com a chegada dos imigrantes italianos, a geografia busca entender os períodos dessa história, como que essa história foi sendo construída ao longo do tempo, como que o uso do território veio acontecendo ao longo do tempo. Então, a gente busca entender quais que eram as dinâmicas que aconteciam ali, não apenas na parte da produção, mas também nas questões sociais, as questões culturais que foram crescendo. Esses imigrantes italianos trouxeram, consigo uma herança cultural muito forte, uma religião, uma culinária, e isso até nos dias atuais a gente pode perceber que é muito vivo ainda em Andradas. É um sentimento, de fato, um patrimônio cultural do município, fazer com que, e de certa forma muito importante para que a gente entenda o que a gente vive, a nossa realidade. Esses produtores, essas famílias, lá com a primeira festa do vinho, criaram, ao longo dos anos de festa, um sentimento muito forte, tendo se iniciado ali com a sua subsistência, uma forma de se sobreviver em Andradas. A gente se deparou com momentos de crescimento dessa produção no início do século XX, um interesse muito grande por parte dos imigrantes, e em seguida um momento de mudança de interesse, com a produção de café, a diminuição da produção de vinho, e também que é diferente do atual cenário que a gente vive hoje, com maquinários muito mais modernos para a produção, muitas formas novas, técnicas, muitos estudos se iniciando na área. Então, Andradas, ela possui tudo isso e mais alguns diferenciais. Por ser um município sul-mineiro, ela tem a possibilidade ali de agregar outras atividades. O turismo, a movimentação se iniciou lá com a primeira festa do vinho, trazendo pessoas de fora da cidade, mas se mantém ainda. E com a produção agora de vinhos finos e do enoturismo, que é muito forte atualmente, a gente percebe que reavivou esse sentimento, essa vontade. Então, a valorização disso é muito importante. Esses descendentes dos primeiros povos produtores em Andradas, eles viveram, eles tiveram ali a sua infância, a sua adolescência dentro das vinícolas, eles têm esse sentimento de pertencimento muito forte. E isso é válido, isso é geografia. Muitas vezes nem sabem que isso é geografia, mas eles entendem desde o início, quando se planta a parreira, até a produção industrial, até chegar no consumidor final, todo esse circuito que passa, todas as etapas de produção. Então, isso é muito importante e é muito válido também esse conhecimento que eles já trazem consigo. E a importância desse evento, a importância de se produzir ciência que envolve
esse conhecimento, se dá para difundir mesmo essas coisas, essas falas desses produtores, para difundir o conhecimento para quem ainda não tem acesso, porque muitas pessoas às vezes ao longo da sua vida não tiveram tempo, não tiveram oportunidade de acessar essa história. E quando a gente entende a nossa história, o patrimônio, tudo, a gente preserva para a geração futura. O patrimônio, a cultura, não é só sobre o passado, né? É sobre o presente, sobre o que acontece agora e sobre o que vem depois. Então, a gente precisa preservar o que a gente tem, o que a gente tinha de bom e passar isso para a próxima geração para não deixar isso sumir, né? Então, eu acho que essa é a principal importância, a gente valorizar e difundir o conhecimento sobre o assunto. Muito importante essa questão da difusão do conhecimento, a difusão do patrimônio, que é tão cara para que o patrimônio, para que seus saberes, que tenham uma continuidade, de certa forma. E na fala de vocês três, eu percebo um fio condutor que um produto, no caso o vinho, ele traz sociabilidades, ele traz história, traz memória, e traz presente e traz futuro. Então, a partir disso, uma pergunta agora para os três, separando-se, né, questão do ensino de história, do patrimônio cultural e do ponto de vista da geografia humana e natural. Eu gostaria que vocês tecessem considerações de como que os setores da sociedade atual, sociedade odierna, ela pode também sair ganhando, no caso, com a salvaguarda, a proteção e difusão desses bens, no caso, a festa do vinho, que já é registrada como patrimônio cultural, mas o seu principal produto, o seu principal ator, que são os vinhos e os vitivinicultores. Como que a sociedade ela se beneficia de ações como essa que estamos promovendo durante essa semana e de toda essa cientificidade, de todo esse saber, de toda essa continuidade dessas experiências. Vocês poderiam, pode começar por Cristiane. Ricardo, como eu falei, né, no início da minha fala, sobre o lembrar. À medida que a gente lembra e que a gente reforça esse sentimento, é um caminho, né? A educação patrimonial faz isso. Você falou sobre a educação patrimonial, quando você leva os seus alunos ao museu e ali o aluno vê uma garrafa antiga de vinho e se reconhece numa história que muitas vezes ele nem conhecia. E a Isabela falou isso também, quando ela fala que existem aquelas pessoas que nasceram ali na família, conhecem todo o processo, e existem também aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ter conhecimento. Então, a educação patrimonial, o que ela faz? Ela é esse fio que une esses dois. Ela une tanto aquele que já fazia parte, que tem uma ascendência, como é o caso que você fala, e que não conhecia, e que no processo de fazer essa difusão, de promover ações como essa, e promover ações de educação patrimonial dentro das salas de aula e fora das salas de aula, ele se reconhece ali, ele se identifica, e ao mesmo tempo as outras pessoas que não têm um sobrenome de uma vinícola, ela também se reconhece ali, porque ali é o seu passado, é o passado da sua família, é o passado da sua cidade. Então ela também vai criar importância, ela vai criar relevância. Então quando se promove um evento como esses senhores que trabalham, como eu falei, de sol a sol, para produzir o vinho, aqui a gente tem vinícolas muito grandes e muito conhecidas, mas nós temos as vinícolas pequenas, temos os pequenos produtores também. Então, ao promover eventos como esse, ao fazer a festa do vinho, ao a gente fazer ações de educação patrimonial, o que a gente faz? A gente fala para essas pessoas, olha, tem importância, tem relevância. O que você faz ali no seu cotidiano, no dia a dia, isso para nós é importante porque em algum momento Andradas escolheu o vinho, a vitivinicultura, como uma identidade local. Né, Ricardo? Você sabe muito bem disso. O patrimônio ele é sempre uma escolha. E é uma escolha que é valorada. Então, eu escolho e eu valoro. À medida que eu escolho, eu faço essa valoração. A educação patrimonial faz isso. Esse evento faz isso. Esse evento, ao promover, né, esse grande aparato, ele está dizendo, isso é importante para a comunidade. E
a própria comunidade, ao ver esse evento e ver as ações, ela diz, isso é importante para mim. Então, é uma via de mão dupla. Eu vejo a educação patrimonial e eu vejo a recriação dos bens imateriais, a salvaguarda do patrimônio material, nessa relevância de que se constrói sentido, porque é construída uma narrativa. Então, a imigração, a importância da vitivinicultura, a importância dos vitivinicultores e da manutenção disso. Andradas se reconhece como a cidade do vinho e, ao mesmo tempo, é alimentado, você entende? Vai se alimentando um e outro. E aí, cada vez mais, as pessoas que vivem aqui se reconhecem como isso. Então, quando um andradense viaja e vai para outra cidade, de onde você é? De Andradas. Nossa, lá é a terra do vinho, sim. E aí a pessoa conta a história, e aí ela rememora mais uma vez. Então, eu penso que a grande importância desses eventos de recreação, né, principalmente desse evento de recreação, é criar sentido. E esse sentido que vem e que vai. Eu acho que, não sei se eu te respondi. Perfeitamente. E acompanhando como mote central tudo que foi falado até agora, gostaria muito de citar a teoria pedagógica de Lev Vygotsky, né? Que justamente diz que para você aprender, você tem que conhecer. Exatamente. Então, a educação patrimonial, ela não foge disso. A difusão Sim. não foge disso. Você tem que, para primeiro proteger, você tem que conhecer e aqueles que estão sendo protegidos serem valorados. Exato. É uma palavra que eu gostei muito que você colocou. Eles se sentirem valorizados, eles se sentirem parte do todo. Eu acho que isso eleva e auxilia muito na proteção e salvaguarda do bem. Isso é fundamental. Fundamental. Lucas, então dentro dessa perspectiva, a Festa do Vinho como uma difusora de conhecimentos, de saberes, de experiências, e o vinho principalmente, e os seus atores principais envolvidos, que são os vitivinicultores. Dentro disso, qual que é a importância então, dentro desse debate que a gente estabeleceu nesse momento, está estabelecendo, qual a relevância disso para a sociedade? O que a sociedade pode tirar de usufruto acerca disso? Né, pensando de forma geral, a gente pode, o que a sociedade pode aproveitar é o reconhecimento, né, o pertencimento de se sentir parte disso. E além disso, pensando de forma, né, nos dias de hoje, no caso não, né, infelizmente que não está tendo a festa, está sendo um pouco diferente esses 2 anos, mas no período da festa do vinho em si, é um período que a cidade muda, parece que a cidade respira outros ares. A gente vê o comércio, né, fluindo bastante, a gente vê as pessoas, né, indo nas lojas, comprando roupas para se preparar para a festa. A gente vê, né, a Expofica, onde várias marcas, né, várias lojas, eles colocam seus produtos também para ter essa valorização, para ter, né, uma maior visibilidade. Então, trazendo, né, a festa do vinho para a cidade, para a sociedade andradense, além da questão de se reconhecer, né, da gente reconhecer o nosso passado, a gente também pode pensar numa questão presente, a gente pode pensar como que ela afeta a questão comercial, como que ela afeta a vida de jovens, né, que às vezes se conhecem durante a festa, pessoas que, aqui em Andradas tem muitas pessoas que estudam fora, né, que moram em outras cidades e que vêm nesse período também para aproveitar a festa. O fato de você às vezes estar em outro lugar e a pessoa perguntando de onde que você é, qual que é a sua cidade, e falar, é Andradas, lá a terra do vinho, né? Então, como a Cris falou, então isso é muito comum. Uma vez eu estive em Bento Gonçalves, também é uma cidade produtora, né, de vinho, lá tem, né, uma vinícola muito grande e tal, e, né, conversando lá numa degustação, a moça que estava atendendo a gente perguntou, né, a cidade, falou, a gente é de Andradas, falou, lá é a terra do vinho, né, então tem essa questão de reconhecimento, de criar, né, como a Cris falou, de criar sentido, né, na vida do morador do andradense, né. Com certeza, Lucas. Eu gostaria de dissertar um ponto muito importante que você citou, que é o ponto como que o patrimônio ele também pode ser um agente econômico, um agente de desenvolvimento socioeconômico de uma localidade. Como que
a partir deste patrimônio cultural, você pode potencializar outras atividades que são relacionadas a ele. Como que o patrimônio não é algo inerte à sociedade, mas que faz parte dela e é uma das peças centrais. É muito interessante a sua fala, você como andradense, você como nascido e criado e que atua profissionalmente no município, enxergar todos esses meandros que cercam esse patrimônio cultural. Esses meandros econômicos, sociais, psicológicos e, de certa forma, até espirituais. Das pessoas se sentirem que está chegando próximo daquela festividade da celebração, como a Cristiane Magalhães nos disse. Tanto que antes, né, de começar a festa, já tem uma outra festa também, que é a festa italiana, né, que também mais um fator, né, de patrimônio, mais um patrimônio, né, material que a gente está tentando manter firme no fato de do andradense, né, reconhecer as suas raízes, né? É muito interessante porque como tudo como ele não é algo isolado, mas é algo que ele tem teias em todos os aspectos sociais. Isso é muito interessante ser falado hoje nesse debate. Como o patrimônio também ele está interligado com outros aspectos do homem, da humanidade, do meio ambiente. Dentro do que os nossos outros dois colegas falaram, Isabela, eu gostaria de perguntar para você, do ponto de vista da geografia humana, da geografia ambiental, da geografia da região, você que pesquisa no seu mestrado, que você faz em São Carlos, na UFSCar? Em Rio Claro. Rio Claro, né? Unesp, isso. No Unesp Rio Claro. Eu gostaria que você falasse principalmente para a gente como que um patrimônio cultural como a Festa do Vinho e os principais atores envolvidos, os vitivinicultores, o vinho, que são os principais artífices, os vitivinicultores, são os detentores, são as pessoas que têm que ser valoradas dentro desse trabalho, como que a geografia ela pode auxiliar para que a sociedade possa enxergar a importância que isso tem para todo o município, para todas essas pessoas envolvidas? Bom, como você disse e a gente veio debatendo, o patrimônio é sim muito importante. A Festa do Vinho, lá na década de 50, teve ali o seu início, né, e ganhou força ao longo dos anos. Mas nesse atual momento que a gente vive, com uma produção diferenciada, com o enoturismo crescendo, eu acredito que a Festa do Vinho ela é um sinônimo de possibilidade para o município. Ela abre possibilidade porque atrai muitos turistas nessa época do ano, mais do que nas outras épocas, mas o reflexo que isso pode ter com uma organização, com uma difusão melhor do evento, se dá principalmente com a valorização, com os outros âmbitos da sociedade que são puxados junto com essa atividade do turismo. Então, o turismo, quando esse turista chega em Andradas, ele quer ser bem recebido, ele quer ter um local para se hospedar, ele vai buscar um lugar para ele se alimentar. Então, possibilita que os outros aspectos econômicos da cidade se desenvolvam. Como eu falei, a produção de queijos, a produção de doces em Andradas está extremamente ligada ao consumo do vinho. O consumidor do vinho ele se interessa por esses produtos. E a gente tem isso aqui tão forte e agrega, né? Todas essas atividades se agregam e esse é um reflexo que se tem durante todo o ano, porque a pessoa que vem aqui durante a Festa do Vinho, durante esse evento, ela vai conhecer o produto principal, o produto da divulgação, que é o vinho, mas ela vai conhecer a paisagem, as cachoeiras, todos os outros aspectos que Andradas também tem e que são diferenciais, né? A produção de vinhos finos agora é uma jogada muito boa para quem
se interessa em vinho, traz aí consumidores que antes consumiam apenas vinhos internacionais, vinhos europeus, e possibilita que uma atividade local desenvolva outras atividades. E além do fato de que são atividades geradoras de emprego, geradoras de renda, então todo esse retorno que a sociedade tem, ele pode acontecer, ele é uma possibilidade, desde que existam órgãos, voltando à questão, né, o patrimônio também é política, então é necessário que tenham órgãos, associações que protejam esse patrimônio. Muito interessante a sua fala, e eu gostaria de falar, de destacar uma palavra que você falou muito, e que colocou muitas interrogações, e que é uma palavra cerne, possibilidades. O patrimônio ele nos dá possibilidades de trabalhar com outras esferas, com outras atividades, como que ele pode potencializar a questão do turismo, a questão cultural, a questão econômica do município. Dentro dessa seara, Cristiane, essa questão da possibilidade de integração entre patrimônio cultural e turismo, como que você enxerga? Você vê com bons olhos essa simbiose? Ricardo, antes até de responder isso, eu queria só complementar um pouco, não complementar, mas dialogar com a fala da Isabela, quando ela fala da geografia, né, trazendo para os aspectos do vinho e do patrimônio. Um conceito muito importante na atualidade é o conceito de paisagem cultural. O conceito de paisagem cultural, ele nasce na geografia cultural do Carl Sauer. É ele a primeira vez que vai dizer a paisagem cultural, né, esse nome, esse conceito. E quando você cria em Andradas um conjunto de propriedades que estão ligadas à vitivinicultura, você está criando uma paisagem cultural significativa e você muda o aspecto da territorialidade, a forma como o homem lida com o campo, a forma que ele planta, a forma, e com uma paisagem cultural, ela não é só o material, só o território, por isso que ela é paisagem cultural, ela envolve a cultura, então ela envolve o povo, ela envolve as pessoas, envolve as festas, como a festa do vinho e outras questões que vão se relacionando. Hoje em Andradas, mesmo junto à vitivinicultura, já estão vindo os olivais, não sei se é assim que fala, os oliveiros, os olivais. Junto com o vinho tem o queijo, então tem a pecuária, que fixa o homem ali no campo também. Então, enfim, são várias atividades, como a Isabela falou, que estão ligadas nesse contexto à medida que você cria uma paisagem cultural, como Andradas hoje tem investido nisso, e as pessoas investem nisso, é uma paisagem cultural significativa. Então, quando você me pergunta sobre as possibilidades futuras e sobre o turismo e patrimônio, né, a Unesco, desde a década de 70, 80 principalmente, ela já vem fazendo esse casamento. Então, quando a Unesco ela inscreve o bem na lista de patrimônio da humanidade, o que ela quer é possibilitar que aquele bem tenha maior visualidade. O que eu falo, volto de novo no Ruskin, sobre o lembrar. Então, ela coloca uma chancela que é uma lista de patrimônio, ela cria esse patrimônio, insere esse bem na lista, e esse bem entra numa rota turística. Então, quando Andradas hoje tem essa possibilidade, tem tantas vinícolas que a gente pode visitar e comprar o vinho lá, ou fazer os passeios pelos parreirás, ela já está fazendo esse casamento entre patrimônio e turismo, né? E que possibilita essa, como eu falei, essa paisagem cultural hoje, que é muito marcante, porque talvez se ela só vendesse o vinho e trouxesse a uva de outro lugar, não teria essa ideia daquele lugar que planta o vinho. Você falou de Bento Gonçalves. Quando a gente fala Bento Gonçalves ou fala da Serra Gaúcha, a gente lembra das parreiras, a gente lembra do vinho, né? É uma associação ao simbólico, que é o patrimônio do campo do simbólico. Então, eu vejo isso, né? Essa possibilidade que você fala e sobre o turismo, é um casamento que pode muito dar certo, cada um dentro dos limites do seu campo e sabendo respeitar. A atividade turística ali caminhando junto com o patrimônio de forma muito respeitosa e cada um entendendo os seus limites. Com certeza, é do campo do simbólico, é do campo do ideológico, é do campo do sensorial, porque você já fala, vamos visitar a cidade dos vinhedos, então já vem aquela memória sensorial do vinho,
do cheiro de Sim. infância, de quanto você viveu na década. Isso tudo faz parte de um patrimônio cultural. Sim. Então, gostei muito de como que vocês conseguiram tecer todas as importâncias, todos esses bens ligados ao ator principal, aos atores principais, o vinho e os vitivinicultores, que exercem todo esse modo de se fazer. No momento, nós iremos agora para um pequeno intervalo comercial. Em seguida, voltaremos com o nosso debate, que está muito interessante, muito produtivo, e daqui a pouco estamos de volta.